Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live, nosso encontro semanal às quartas-feiras. Bem-vindos todos. Em Londres, 21 horas e 2 minutos, em Brasília, 18 horas e 2 minutos, entrando ao vivo aqui de Londres. Boa noite para todo mundo. Bom, como de costume, vamos falar do nosso entrevistado da semana que vem, que é o designer Fábio Melo, esse moço que eu descobri e que a gente está trazendo para bater um papo com a gente aqui no Área Live. Esse mês a gente está fazendo um ano de projeto e eu tenho só a agradecer e a comemorar junto a todos que têm apoiado, os designers, os internautas que nos seguem, todo mundo lá que curte, que comenta, Universidade do Papel, Henrique Rodrigues, Davi, o Davi, Maritinha, todo mundo que sempre entra aqui dá um alô, ou que vê depois. E aí eu queria agradecer a todo mundo que sempre está dando apoio para a gente, né? Bom, eu tenho um convidado hoje que é o Rodrigo Ambrósio, é um moço lá de Alagoas, tem um trabalho muito bacana, com bastante destaque e relevância no cenário de design brasileiro, e eu fiz um convite para ele e ele aceitou. Bom, estou esperando só ele entrar ao vivo para poder colocar ele no nosso bate-papo. Agradecer a Márcia Flana, bem-vinda. Deixa a nossa rede ser avisada de que a live está entrando ao vivo. Falando em Márcia, queria mandar um beijo lá para Márcia, designer, que a gente já entrevistou aqui. Para todo mundo que já passou por aqui, né? Tem tanto nome. Hoje é a nossa o Área Live 62. Semana que vem vai ser a Hora Live 63. E aí a gente encerra esse ano e volta no ano que vem com a agenda nova, tá bom? De janeiro, que a gente já está confirmando aqui. Deixa eu ver se o Rodrigo já está ao vivo. Só um momentinho. Não, ele não conectou ainda. Vamos esperar um pouquinho. Obrigado, Márcia. Obrigada. A gente faz um trabalho para vocês, justamente para vocês. É bom saber que as pessoas estão olhando e vendo, né? Bom, o Rodrigo, deixa eu colocar ele aqui na nossa live. Pelo Estúdio Ambrósio. Só um momentinho. Deixa o Rodrigo entrar no Instagram e aí a gente consegue colocar ele. Só um momentinho. Ao vivo é assim. Rodrigo, você tem que entrar no Instagram e conectar. Entrou. Vamos lá. Vou colocar o Rodrigo aqui no nosso bate-papo. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora. Bem-vindo. Tá boa a iluminação? Hã? A iluminação tá boa? Tá excelente. Tá perfeito. Maravilha. E eu também te ouço bem. Você consegue me ouvir bem? Sim, sim. Tá ótimo. Maravilha. Bom, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Você, como eu estava dizendo, é um dos nomes mais fortes do design nacional, né? Super Obrigado. badalado, e com razão, né? Trabalho muito bacana, muito interessante. Bom, a gente começa aqui sempre perguntando sobre a formação profissional do convidado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação profissional, né? Você falasse para nós como é que começou a tua formação e o porquê, né? Os porquês de escolher essa profissão. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ter esse espaço para a gente conversar e pela introdução. Obrigado pelas Sim. palavras. A minha formação passa pela arquitetura e urbanismo. Eu estudei aqui na Federal de Alagoas, mas sempre tendendo ao design, seja o gráfico, seja o produto. Então, em São Paulo eu tive também uma base de design de produto e complementei a formação também com gestão de marca, né, que eu acho que tudo passa pela marca. Então, a minha formação acadêmica é essa. Depois eu voltei para ensinar no curso de design e arquitetura também aqui da Federal. Passei um período curto, mas foi importante para entender um pouco desse lado da docência. Rodrigo, e quando que o bicho do design te mordeu? Quando é que você pensou, você descobriu assim, quero ser designer? Como é que foi isso na tua vida? Então, se for falar do lado acadêmico, profissional, enfim, eu acho que foi porque o gráfico começou antes, né? Então, o design gráfico, para mim, era uma coisa muito presente desde a época do colégio, nos concursos de marcas e camisetas e cartazes. Eu sempre fazia, sempre foi uma coisa que eu gostei de trabalhar. Sim. Mas eu acho que esse bicho do design, antes de saber exatamente o que era design, né, ele já tinha me mordido desde a infância. Acho que o ser humano como um todo, no momento que ele... Alguns seguem, outros não, mas é desde o momento que eu entendi que dá para se fazer coisas com a própria mão e criar com a própria mente. Então, eu sempre fui uma criança que gostou de fazer os próprios brinquedos, de inventar diante das coisas que eu tinha, né, à mão, assim. Então, um contato também muito grande com o feito à mão aqui em Alagoas. Então, meu pai é português, a gente sempre ia em Portugal ver a família e também ter esse contato que naquela época era um pouco mais contrastante da evolução industrial, agora não mais. Então, assim, eu acho que desde a infância eu sempre tive essa tendência aí para um caminho que eu pudesse inventar e criar. Academicamente, como eu falei, quando fui definir o curso, eu escolhi arquitetura porque me dava uma base maior, né, para eu poder ampliar a área. E aí foi por volta dessa noção maior dos 14 anos, eu acho. Bacana, bacana. E aí você começou a... E aí como é que começou a tua experiência com design, né? Porque você se formou em arquitetura, queria exercer a profissão como arquiteto, exerceu, como é que foi isso? Ou você já tinha se focado, já que seria um designer? Eu acho que, assim, primeiro, como é que você se define? Eu estava lendo a tua biografia, né? E você se expressa de várias formas diferentes, né? Você se É, eu, define como designer, como criativo, eu não me defino, eu acho que o legal é não se definir. Eu acho legal. que, eu acho que a gente vive uma era muito da especificidade, tem que se especializar, tem que ser uma pessoa muito fechada numa área, mas que pena que a ideia dos polímetros se perdeu ao longo do tempo, né? Eu acho que sem pretensões maiores, mas eu me sinto um polímata. Se eu me sentir confortável de trabalhar numa área, tiver quem queira e eu tiver interesse em fazer, eu vou atrás. Mas assim, se for para definir uma palavra, eu acho que eu sou um artista. Eu gosto muito da arte, fazer pensar. Eu acho que se for ter que definir é isso, apesar de não gostar de definições. Um criativo, né? É, Que hoje está se expressando pelo designer. as contas assim. Eu pergunto isso sempre porque
o nosso mercado, o mercado de design de produto, né? Eu acho que é tudo muito novo, a gente vai estar em formação, aprendendo o que é isso. E eu acho que é uma questão assim, a gente vê que a maioria dos designers brasileiros hoje tem uma formação de arquiteto, ou vem de outras áreas completamente diferentes, né? A gente tem poucos que são designers de produto, né? De formação. Não que isso seja melhor ou pior, né? Mas a gente ainda tem um pouco essa formação acadêmica voltada. Assim, não é que a gente não tem pouco, a gente tem pouca gente que adere, né? E essa é uma questão assim que eu gosto sempre de levantar. Seu som está cortando. Aqui rapidinho, melhorar a conexão. Melhorou, melhorou. A imagem do Rodrigo está recuperando. Só um momento. Só um momento. Bela Luminárias acabou de entrar. Tem um monte de gente bacana chegando. A conexão do Rodrigo caiu. Deixa eu colocar ele de novo na conversa. Adriana Dornas, curadoria, bem-vinda. Deixa eu colocar o Rodrigo de novo aqui, porque a conexão dele caiu por algum motivo. Vamos lá. Acho que agora melhorou. Eu coloquei na rede. Então, eu provavelmente hoje eu escolheria a faculdade de design de produto, se fosse para ter uma formação acadêmica desde o início. Apesar de ter feito arquitetura e depois ter especializado em design de produto, ter estudado gestão de marca, mas eu podia ter afunilado mais. Na minha cidade não tinha ainda o curso de design, nenhum. Então, assim, foi meio que desbravar e escolher uma área que se aproximasse. O que foi bom porque não me limitou a uma determinada área. Então, assim, hoje eu me sinto confortável de, se for o caso, de desenvolver projetos arquitetônicos na área de design e até me aventurar em áreas que eu não tenho formação, como a parte do audiovisual, do editorial. Então, assim, eu gosto de deixar esse campo das habilidades um campo mais amplo. Bacana, bacana. Para produzir. Você é de Alagoas, né? Isso, Nasceu em Maceió. Isso, moro em Maceió. Eu queria que você falasse da tua relação muito íntima, né, com a Janete Costa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A Janete foi uma grande mulher, né? Grande profissional e grande incentivadora, que hoje está muito em voga, né? Que é a arte e o artesanato brasileiro, né? E as pessoas estão abraçando isso com força. E eu queria que você falasse dessa tua relação com ela, né? Inspiração, como é que você conheceu? Queria que você falasse sobre isso. Isso. Eu vi até que você entrevistou a Roberta, filha dela. Sim, eu fiz questão de entrevistar o Roberto, né? Porque é a herdeira do legado, né? Da mãe e do pai, né? O pai Exatamente, da do Bossói. foi muito profissional, importante, e é a Janete, né? Então, eu fiz questão de trazê-la para aqui. Muito legal. Então, eu conheci Janete sem saber quem era Janete, porque no ano 2000, eu me mudei com os meus pais e fui para um prédio aqui em Alagoas, que o projeto do prédio é do Bossói, com a Janete Costa, Jardim de Burle Marx, vitrais de Mariane Perrette. Então, assim, eu comecei a vivenciar aquilo por uns 15 anos, mas, assim, definiu um pouco o que eu buscava de formação, porque eu vivenciei um modernismo, o único prédio aqui de Alagoas que foi projetado por eles, sem saber quem eram eles. Então,
Isso me influenciou, e quando foi em 2016, teve um evento aqui da Casa Cor com o Pedro Ariel, e o Pedro, ele convidou a Roberta para palestrar e me convidou também para palestrar. E aí foi um encontro inusitado, assim, porque eu não sabia, não tinha acesso. Eu tinha conhecido o Bossói em 2006 com o Mário Luísio, que é um arquiteto alagoano aqui, que fez o aeroporto, que eu trabalhei com ele, porque o Bossói foi visitar uma exposição em São Paulo e o Mário era um dos homenageados, e o Mário me apresentou a ele como o morador do Lagoa Mar, desse prédio e tal, então foi bem bacana. A Janete, eu não me recordo de ter tido contato com ela, assim, de conversa. Posso ter visto em algum evento, alguma coisa, em vida. Só que aí, nesse evento de 2016, né, passaram 10 anos, eu conheci a Roberta. Conversei com a Roberta e disse, Roberta, tem um prédio aqui em Alagoas, inclusive, que eu moro, que é fruto do trabalho dos seus pais, do seu padrinho, que até então eu não sabia, que o Bolemax, padrinho dela e tal. E ela disse, nossa, eu não sabia que tinha um prédio em Alagoas que tinha sido feito por eles, assim. Ela até tinha escutado um boato que tinha, tal, mas não sabia qual era o prédio e tal. E aí, numa outra oportunidade que ela veio, eu levei ela lá, ela até se emocionou, porque cada detalhe do prédio remetia ao processo criativo dos pais. E aí começou uma história da gente conversar, de falar sobre essa arquitetura moderna, sobre esse interesse dos pais dela em desvendar e desbravar caminhos, porque a Janete é a grande incentivadora brasileira, né, mundial, dessa união da ancestralidade, do feito à mão, com a arte contemporânea, porque a arte é arte, ela falava. Então, essas interseções que a Janete fazia, até diretamente com os grupos artesanais, me cativava e abria caminho sem eu saber exatamente que tinha sido a Janete. E aí começou uma relação de amizade com a Roberta, até que um dia eu disse, Roberta, os móveis, os objetos que Janete criou, porque aí eu fui em Olinda, conheci a casa da Janete, que a Roberta mora, e vi algumas peças e perguntava, ele disse, foi mamãe que criou, foi papai e tal. E eu disse, poxa, mas isso, assim, parou no protótipo, parou em uma peça, parou em uma edição e não tem mais? Não tem mais. E aí, como eu também estava começando a entrar em algumas indústrias, fazendo algumas conexões com algumas marcas, eu disse, poxa, eu posso levar a obra de Janete junto com o que eu estou levando também. Se eu estou tendo espaço, imagina a Janete. E assim foi, a gente começou a conversar, eu virei um diretor criativo da marca de objetos e de design, né, da Janete, de móveis. E a gente começou algumas relações. E aí, a Vermeil, uma empresa de São Paulo, uma marca que já tem mais de 40 anos, começou a se interessar por essa história. E a gente fez essas primeiras reedições com o estilo modernista dela, com a linha modernista. Então, hoje a gente já tem a linha... Isso, exatamente. Que é uma das peças, né? Isso, são uma das peças. Essa aí é Olinda, a gente fez algumas variações de proporção, mas seguindo fidedigno ao desenho original. E engraçado que as peças não tinham nomes. Assim, era tipo mesa bar, centro de mesa, assim, não tinha. Porque naquela época eu acho que não tinha uma visão. Na verdade, a Janete, ela ia fazer o interior de um hotel, de uma casa, de algum projeto. E ela sentia a necessidade de um móvel. Ela não encontrava no mercado, ela desenhava espontaneamente isso. E ela fez muito isso. Então a gente nomeou os móveis de acordo com essa cultura, com essa vivência dela. Então esse, por exemplo, é a coleção Olinda. Aí depois a gente fez a Bossói, que ela desenhou junto com o Bossói, como ela assina só, a gente homenageou no nome. E mais recentemente, na MAD, a gente lançou um sofá que tem no Lagoa Mar, que aí volta essa história, que é feito de alvenaria. E esse sofá, que se chama Amparo, que é a rua que ela morava em Olinda, onde tem a casa, é uma linha de sofá e poltrona. Então hoje a gente tem uma linha de sofá e poltrona, uma linha de mesas laterais e buffet e aparador, e uma linha de né? mesa de centro. Isso,
São É, três peças, que você, exatamente. E cada uma ele tem as era de, variações. Tem as suas é, variações. ele foi para Madeira, né? Vocês transmutaram para Isso, a gente foi Madeira. para Madeira, isso. Bacana. Aqui a poltrona, que é uma poltrona bem bonita. Isso. Essa é a E com Amparo. execução do Vermeil, né? Porque a Vermeil é quase uma casa de alta costura quando se É diz. uma das poucas no Brasil que permanece com essa artesania. É uma das É, poucas. o aparador. Isso. É tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto. Essa mesa ela é de abrir, aí tem uma fixa também. É bem É muito lindo. legal É a tudo. linha da Janete. E assim, aí É. começou esse envolvimento, a gente fez esses primeiras peças. Só que isso começou em 2019, né, essa produção. Aí veio a pandemia, né? 2020 e 2021 parou, né, essa produção. As fábricas também pararam de fazer grandes lançamentos. E aí a gente retoma esse ano. E eu não posso falar muito, mas assim, até porque tem algumas coisas que ainda estão em negociação e outras Sim, que vai ter o lançamento. Então, assim, as fábricas começaram a olhar para a história da Janete com design. Porque a maioria, assim, se você for olhar na- no período que viveu Janete, você tem grandes nomes do design brasileiro, principalmente do modernismo, mas nomes masculinos, né? Mulher, você só é, vai lembrar basicamente da Lina Bombardi. sim. Se eu te perguntar 5 nomes de homens, você lembra. Vai lembrar de Sérgio Rodrigues, vai lembrar de Isao Zupan, vai lembrar de Terreiro, né? Tem uma série de nomes para lembrar. O próprio Rui Ataque, o Niemeyer, enfim, tem vários que você lembra. Tem vários, Laffer, enfim. Mas Eu acho que de mulher, se eu te perguntar três, é um desafio para você lembrar três mulheres dessa época que eram valorizadas eu, enquanto designers no Brasil. sim, No Brasil. é, mas eu acho também porque é uma coisa que por exemplo, você teve o olhar e a sensibilidade de ver aquilo e de dizer, não, vamos expor, vamos mostrar, vamos fazer, né? Eu acho que, de repente, é uma questão de começar uma boa pesquisa, né? E achar essas pérolas, né? Eu acho que é isso, de certa Então, mas na forma. época existiam mulheres também criando móveis, mas não teve espaço na indústria. A indústria não deu esse espaço. Não virou uma cultura feminina. A Lina Sim, Bobardi, pelo posicionamento em São Paulo, enfim, o MASP. Então, a Janete talvez não foi enxergada como uma designer de móveis, uma designer de produto, de objetos, entendeu? Claro que hoje a gente tem esse entendi. olhar, a gente está fazendo essa reparação histórica e reeditando. Esse é o desafio. Mas o que eu estou te É, dizendo é o seguinte: a gente faz essa pesquisa com muita força, mas assim, a gente não vai lembrar de nomes justamente porque não teve uma produção valorizada, efetiva, entendeu? Então, justamente. é o que a gente está fazendo agora, né, de trazer Janete, trazer com essa força e mostrar que sim, que tem uma pernambucana que morou muito tempo até no Rio, que tem essa veia muito forte de levar o artesanato feito à mão para os grandes centros e que também tem uma produção na arquitetura de interiores e também no design. A gente está trilhando É, essa história. eu acho que o nome da Janete, para nós do mercado, é muito importante, né? É, assim, quem está dentro do mercado conhece muito a Janete e tudo. Eu também conheci depois que entrei no mercado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ver a Janete uma vez na minha vida e de conversar com ela um pouquinho. Ah, e a gente vai conhecendo esses nomes, né? Começando a conhecer tudo. Mas eu acho que também é uma questão da gente começar a mostrar isso na cultura. Um exemplo que eu vejo, por exemplo, é da Lota Macedo, que foi uma arquiteta poderosíssima, fez o aterro do Flamengo inteiro, e pouca gente sabia, até que lançaram um filme sobre a vida dela. E hoje você anda ali no aterro do Flamengo e olha para aqueles postes de luz e sabe por que eles foram feitos daquela forma, né?
A gente que está ligado, que gosta e tudo, mas é uma forma de conhecer. Eu não conhecia o trabalho dela, eu não sabia que o aterro do Flamengo tinha sido construído e era um projeto de uma mulher, por exemplo. Fui descobrir isso num filme. Então, eu acho que a cultura acaba abraçando isso, né? De certa forma. De repente, fazer um filme sobre a vida da Janete, não é? Mostrar dessa forma. Porque não é todo mundo ainda que conhece, né? O nosso mercado sabe quem é Janete Costa. Mas ela não é uma figura tão popular, por exemplo, como você falou, o Niemeyer, o Buller Marques, né? Ela não é uma figura tão popular assim, né? A própria Mariana, que foi uma profissional talentosíssima, o Niemeyer requisitou ela para Brasília, a Catedral de Brasília, toda feita com os painéis dela, com os vitrais maravilhosos dela, né? Mariane Perret, né? Então, eu acho que é uma questão também de tempo, né? E eu tenho visto uma coisa muito interessante, pelo menos aqui no nosso projeto, a quantidade de mulheres que tem nesse mercado e que está se vindo, se posicionando e mostrando muita coisa bacana, é surpreendente, né? Aqui no projeto a gente entrevistou muitas designers, muitas mulheres, né? Que bom que Então, a cultura é mutante e que existem esses ciclos, né, de valorização. Eu falo da época, do sim, período. Por isso que há também essa lógico. meio que essa reparação que eu digo, de falar, ó, teve, tem e vamos reeditar, vamos fazer um movimento que realmente valorize. Vamos resgatar, né? Eu acho que a palavra é resgatar. Reencontrar essas coisas todas, esses personagens maravilhosos. Deve ter até mais do que a gente imagina, escondidinho, né? Uhum. Saber. Só falando um pouquinho mais de Janete, eu queria só mostrar o livro que foi lançado, esse livro da Janete, É o último livro, isso. o último livro, que é da Dona Borges, que passou por aqui, Foi com Marcos lançado na Semana Criativa de Tiradentes do ano passado. e conta a história dela, né? Mostra um pouco, e essa mulher é fantástica. É Aconselho porque que eu quem acho não que conhece, ela era tão polivalente nas áreas que ela atuou que até para o entendimento das pessoas dispersa um pouco. Até essa pergunta que você fez, como é que você se define, talvez ela tivesse a mesma dificuldade de se definir. justamente. Né? Eu acho que tanto ela quanto a Lina eram dessa forma, né? Eram tão criativas e tão efervescentes que acabavam se encaixando um pouco. E aí a obra fica tão grande que é difícil dar vazão a tudo, né? E aí tem que ser feito um trabalho de curadoria, de reedição, como você está fazendo. Por exemplo, como foi feito quando a Lina morreu. Quando a Lina morreu, eles tiveram um trabalhão. Paulo Alves foi uma das pessoas que ajudou a fazer isso, né? É, e você vê hoje a Casa de Vidro, uma série de eventos muito legais, trazendo. Acabou de ser lançado um livro sobre a vida sobre os móveis da Lina Bobardi, Isso. né? Então, tempo ao tempo. Né? A gente começar a falar mais com as pessoas e falar desses O assuntos, bacana né? seria que as coisas se acontecessem contemporâneo. Eu acho que agora está acontecendo para todo mundo de forma mais direta possível, porque isso aqui, por exemplo, Sim, a gente está fazendo, você em Londres, né? sim, E eu sim. aqui em Maceió, e a gente se comunicando e conversando, enfim. E as pessoas podendo ver isso ao vivo, né? Que é muito bacana. É, eu brinco com os entrevistados aqui, que é um bate-papo informal, onde tem um monte de gente assistindo. Eram as conversas que eu tinha com os profissionais todas as vezes que eu ia fazer entrevista e tudo, e que antigamente eu tinha que transcrever. E aí esse ao vivo, esse poder conversar, poder falar, em cada um dos cantos do planeta é muito bom. Eu gosto muito, né? Enfim.
Bom, queria que você falasse agora de como você começou a carreira de designer assim, né? Como foi o seu primeiro produto? é, Como é que foi isso? Como não entendi? Eu queria que você falasse do primeiro produto que você materializou como designer. Como é que foi? O Primeiro produto, que te você fala lançou? para a indústria ou... No geral, quando começou, quando, Eu assim, aquele eu já produto. fazia, já tinha feito algumas coisas aqui, enfim, até durante a faculdade, mas eu acho que uma coleção que foi muito importante e que me lançou, que foi até a convite do Pedro Ariel também, que ele era o curador da Semana Design de São Paulo, na época, 2014, eu fiz uma exposição em São Paulo chamada Feira do Passarinho, e eu acho que ali eu fui lançado, porque aí eu pude mostrar uma coerência de pensamento, uma pequena coleção, mas que tinha um fio condutor, que trazia um pouco da cultura alagoana também, nordestina, e que podia ser cosmopolita ao mesmo tempo, estava em São Paulo, foi numa galeria bacana, galeria nacional na época, e eu acho que foi ali que teve um start maior com relação ao meio, ao segmento. E no mesmo evento, assim, a Casa Cláudia nos escolheu, porque eu também fui com um parceiro, o Rona, que tem uma produção bem interessante na área de design também, um professor aqui. E a gente foi escolhido Design Revelação, da Semana Design de São Paulo 2014. Então acho que isso aí foi um divisor de águas, porque a partir daí eu fiz várias exposições em São Paulo e continuo até hoje, enfim. Eu acho que foi perguntando por peça, eu acho que isso eram as peças de varão de inox, com cestaria em junco, e uma coleção nova que a gente apresentava a palha de Oricuri. Inclusive, uma das peças, a primeira pessoa a chegar nessa exposição, até um pouquinho antes de abrir, a gente deu uma atenção super especial, foi a Adélia Borges, e uma Olha, dessas peças ela escolheu e faz parte do acervo permanente do CRAB no Rio. Então, talvez desculpa. essas peças eu acho que chamou uma atenção do público e eu considero assim como um, um divisor realmente. Professora Adélia Borges, que já passou por aqui, deu uma entrevista muito bacana pra gente, uma Sim, fera sim, nesse sim. assunto. Pedro Ariel, para quem não sabe, trabalhou muitos anos na Casa Cláudia, não trabalha ainda, né? E está à frente da Casa Cláudia, Da da Casa casa Cor. É, e é uma a, figura muito importante do editorial. Pedro, assim, é uma grande Desculpa. referência, inclusive teve um lançamento agora há pouco do livro dele, A Grande Beleza. O Pedro, assim, para mim eu considero um padrinho, né? Ele e o Simões também, que trabalhava na época com ele, são pessoas que realmente me impulsionaram, dois nordestinos, por coincidência, que moram em São Paulo. O Pedro é baiano e o Simões é cearense. A Adélia tem uma grande Sim. importância na minha carreira, eu acho que ela sabe disso, e na carreira de vários outros designers também, porque aquele livro dela, Design Artesanato, também é um divisor de águas, quando ela faz essa conexão lúcida e, de certa forma, acadêmica também, como pensadora que ela é, e conecta esses universos do feito à mão, do artesanal, preservando, mantendo, respeitando as matrizes, mas ao mesmo tempo trazendo para o nosso ambiente atual, com a contemporaneidade que o designer consegue enxergar, porque ele tem esse elo com o mercado, esse elo com os novos usos. Então a Adélia tem uma importância gigante aí. Ela, a Ba- Janete Costa também. Bacana. Falando sobre isso, né? O seu trabalho, você explora os materiais mais diversos e diferentes possíveis, né? Você não se, se pauta só pela madeira ou pelo metal, né? Você vai para o que é muito comum, né? Do material. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Por exemplo, você já fez uma cadeira feita de rapadura, né? Isso. É assim, da mesma forma, quando você perguntou sobre formação acadêmica e áreas de atuação e definições, enfim.
Da mesma maneira que eu não quero me limitar criativamente, eu também não quero me limitar nos materiais. Pelo contrário, eu acho que o que me empolga, o que me interessa no ato criativo é justamente a descoberta. É justamente essa curiosidade, esse desafio de você reinterpretar muitas vezes materiais que as pessoas nem olham e também pensar nos materiais que são os típicos tradicionais da indústria. Então, assim, eu acho que esse é um grande interesse que eu tenho de explorar cada vez mais os materiais. Então, faz parte da minha visão criativa. Tanto não definir um estilo, uma tipologia, um caminho definido, algo tão reconhecível como as pessoas gostam, como o mercado também aceita mais. Agora, isso tem duas vias. Tem duas vias, né? Sempre tudo tem duas vias, pelo menos. Uma é que eu me conforto muito em ter esse ímpeto criativo e tentar sempre inovar também em cima dos materiais. Mas, ao mesmo tempo, para o mercado seria muito mais interessante que eu definisse um estilo, uma área, um determinado material e seguisse, e as pessoas conseguissem reconhecer como um estilo definido ou um material. Mas aí é que volta também quando você perguntou se eu tivesse que escolher uma definição quando eu falo artista, porque o artista ele deveria pelo menos tá sempre liberto a fazer pensar independente da plataforma. Seu vídeo está congelado um pouquinho. Não, eu parei. Eu parei nesse raciocínio, porque eu acho que resume um pouco essa vivência dos materiais, esse ar do artista, assim, essa liberdade criativa. E aí, bom, pelo que eu estou entendendo da tua carreira, você começou com o design art que a gente chama hoje em dia, né? Não é bom ter as definições, mas vamos falar de design art, né? As peças que causam impacto, de material diferentes, que não são tão comerciais, né? É o design colecionável, como o pessoal da MAD diz, né? Como o Valdir diz, é o design colecionável, né? De certa forma. E aí depois partiu para a indústria, né? A indústria começou a te enxergar como designer, né? De Isso. produto. Você teve dificuldade para isso, por exemplo? Uma coisa é fazer o design colecionável, né? Se expressar pelo design. Outra coisa é criar um design comercial sem perder, sem perder as suas diretrizes, né? E as coisas que você acredita. Como é que foi isso? Foi difícil? Então, só respondendo um pouquinho também como você iniciou a pergunta, sobre design art, design colecionável, o meu pensamento é assim, hoje já é bem definido há algum tempo, porque existiam certos dramas, até na faculdade, quando eu me formei, até também quando eu ensinei, das pessoas quererem dividir tudo e definir, rotular o que é o quê. Né? Até os campanas, que infelizmente o Fernando fez a passagem agora há pouco, e assim, Sim. do que é arte, do que é design, do que é design art, do que é... Eu acho assim, que essa coisa de falar porque tem função, que não tem função, tudo tem função, tudo tem uma função, tudo tem um propósito, tudo tem um para quê. Então, se você aproxima isso de um pensamento, de algo que funcione psicologicamente, você aproxima de um objeto, de um produto, de um artefato que não tem tantas preocupações ergonômicas, por exemplo, porque a função dele é psicológica. Ele tem que fazer pensar. Entendi. E no Entendi. design você tem uma função física bem definida, né? Você tem um equipamento que é uma cadeira para sentar, uma mesa para se apoiar, para comer, enfim. Então, eu defino hoje assim, uma função física e uma função psicológica. Eu acho interessante quando há união, que pode ser chamada de design art talvez, mas eu acho que essa união está em tudo. Ela está em tudo.
Porque, por exemplo, se você fosse fazer uma tomografia naquele equipamento sem uma carenagem, por exemplo, ele seria extremamente assustador. Porque você já está tenso, porque você já está numa situação delicada, porque você já está se propondo a algo que não é cotidiano. Então imagina aquelas engrenagens todas, que deve ser um absurdo de coisa, né? Que ali é comparado à tecnologia aeronáutica. Mas não, se fez uma carenagem, se pensou numa carenagem, né? Se pensou em algo que parece um útero, parece um portal, parece algo que conforta de alguma forma. Então aquilo tem uma função psicológica. Aquilo é arte também. Aquilo também é arte. Aquilo não está numa galeria, mas aquilo é uma arte. Então, essas limitações é que eu tenho uma certa dificuldade. Claro que quando você faz uma peça, uma cadeira de rapadura, com a intenção de ser comida durante a exposição, você está extremamente pensando numa função psicológica, algo que até vai ser efêmero. E quando você vai para uma indústria, como por exemplo a Tideli, que eu tenho uma peça lá, eu tenho que pensar numa peça que tenha um tempo de execução, pensar no custo da peça, pensar no uso dessa peça na casa das pessoas, que ela seja lavável, que ela seja durável, que ela seja temporal e tal. Então, assim, são os porquês e os praquês e essas funções que você vai meio que definindo nesse momento criativo. Tive a dificuldade não de raciocínio, a dificuldade da própria indústria aceitar, né? Da própria indústria entender que essas funções psicológicas também fazem parte da definição de um produto com função física determinada e com um comércio a ser explorado. Mas eu acho que isso não é um privilégio, entre aspas, meu. Assim, eu acho que todos os designers, a não ser aquele que nasça dentro de alguma indústria, como a gente tem alguns colegas, mas todos os designers que têm uma visão mais poética do fazer, quando ele vai entrar na produção em série, ela tem uma resistência, até porque tem que ter uma aceitação de mercado e a indústria vai investir, ela não quer perder dinheiro, né? Ela quer que Sim. aquilo gire, né? Mas se você for raciocinar o que a indústria faz, a repetição que a indústria faz é uma repetição da manualidade, é uma repetição artesanal de um processo que foi automatizado. Então a essência volta para a mesma. Então, se você aproxima isso do ser humano, se você humaniza a peça, eu acho que você consegue perpetuar e trazer laços muito mais fortes também. Mas isso são paradigmas que têm que ser quebrados e as pessoas têm que entender isso com o tempo. Eu digo, eu sempre falo isso aqui no designers, né? A moda resolveu isso muito fácil. A moda tem alta costura e preta-porter, né? A alta costura é para devaneio, mas é comercial também, porque é vendido de certa forma. E o preta-porter é para você fazer arte e volume, né? De certa forma. A moda resolveu isso muito bem. O design de produto, eu acho que ainda está caminhando para aprender para isso. Mas eu vejo que os designers hoje estão começando a fazer isso, né? Trabalham com as indústrias, com preta-porter, ali seria semi-seriado, né? Que é o que você falou, não dá para ser totalmente automatizado. Só quem conhece chão de fábrica é que vai entender isso, né? O produto não entra por um lado e sai pronto do outro. Tem Na determinadas coisas verdade, que a máquina faz, mas tem determinadas coisas que tem que ter a mão humana, né? é porque no final das contas, a gente não precisa de tantos produtos. A gente não precisa de tantas roupas. Só que existe um sistema que precisa ser mantido, então a gente precisa lançar coisas. E as indústrias, eu Sim. fiz coleção para Tok Stock que durou 2 anos. Não é porque não estava vendendo, é porque concorria com próprias peças da própria marca, eles precisavam se renovar. Então uma lógica meio doida. De um produto levar 1 ano para nascer e durar 1 ano na gôndola. Sabe? Assim, é ilógico o que a gente vive de produção. E todos os problemas ambientais que a gente tem é baseado nisso, nessa produção ilógica. E a gente vive essa falta de raciocínio, mas a gente tem um estúdio para manter, a gente tem uma estrutura, a gente tem que ter isso também. Tem um boleto para pagar, né? É difícil até de racionalizar sobre isso, porque quando a gente começa a racionalizar, fica um papo assim meio doido, porque a gente sabe que é desnecessário muita coisa do que a gente faz. É muito supérfluo.
A cadeira de rapadura era justamente de certa forma, uma espontaneidade de um manifesto meu. E na cadeira de rapadura a gente perguntava, a gente precisa de mais uma cadeira, o que nos alimenta? Foi no ano da Expo Mundial em Milão que falava sobre o alimento, né? Então, Olha, é loucura é isso, assim, mas é o meio que a gente vive, né? Tem coisas que eu crio, que eu participo, que tem muita lógica, para mim faz muito sentido, como, por exemplo, o Cobogó, que reaproveita as conchas de sururu aqui em Alagoas, uma parceria com Rosenbaum, com a comunidade do Vegel, Manda Ver, Porto Belo, e a BS tem uma turma gigante envolvida nisso, que faz sentido, né? Faz um sentido social, um sentido ambiental, um sentido humano, e tem coisas que a gente faz que não faz tanto sentido e tá tudo bem também. eu tenho visto aqui, por exemplo, em Londres, a gente tem acompanhado, tenho visto muito produto feito com plástico recolhido desse ano, tanto na moda quanto no design, a gente tem visto isso aqui. A gente tem visto um movimento de valorização da produção nacional aqui, de aproveitamento consciente do couro Perfeito, natural, né? perfeito. E recentemente, Stella McCartney lançou uma coleção de bolsas com couro à base de cogumelo. Um não couro feito à base de cogumelo. Todos os bolsos dela Sensacional. agora estão feitos com isso, né? A gente está vendo essa Muito legal. né? Para que você mantenha a Esse cadeia, ciclo sustentável, né? Essa cadeia. que você tenha um ciclo sustentável, não quebra a indústria, não quebra o planeta inteiro, né? Não dá para ficar sem trabalho para todo mundo, né? Esse é Então, o aos poucos, caminho. são caminhos que estão sendo feitos, né? E É, eu a, acho a ilha que você mora já está um pouco mais evoluída que a nossa aqui, né? Assim, tem coisas que não fazem o menor sentido de você usar um copo descartável, por exemplo, em 5 segundos, aquilo demorou horas e horas de energia para ser produzido na indústria, desde a extração do salgema até virar PVC ou qualquer outro plástico. Você usou em 10 segundos, 5 segundos, e aquilo leva não sei quantos anos para se dissipar, se, dependendo de onde for ser jogado, o solo vai absorver. É ilógico, então é um papo de doido. Quando a gente fala, a gente não racionaliza no dia a dia sobre isso. Eu li uma matéria um dia desse que falava que a quantidade de plástico que já foi produzida no mundo daria para viver não sei quantos anos só fazendo o ciclo de reaproveitamento, de reciclagem desse mesmo plástico. Mas vai falar isso para a indústria, né? Existe um sistema a ser mantido. Então, essas inovações, como você falou aí do cogumelo, são sensacionais. Tem que se falar mais, tem que se fazer mais, né? Tem que se investir mais nesses caminhos, porque a gente não vai ver mais. A gente não vai, na nossa geração. Mas eu acho que talvez na terceira, quarta daqui para frente, isso vai ser um cotidiano eu acho que isso é um tão posicionamento. normal. Isso acho que isso é um posicionamento social de todo mundo, né? Por exemplo, eu não uso canudos há muitos anos. Há muitos anos eu não uso. Mas toda vez que você vai numa loja, aqui na Inglaterra, não é só fora, nos Estados Unidos. Eles não perguntam se você quer o canudo, não o canudo, né? Independente do que ele seja feito, né? Eu, quando dá tempo, eu falo, tira o canudo, né? E devolvo o canudo, sabe? É como você falou, parece papo de doido, parece aquela coisa insanista, né? E tal, mas se cada um começar a fazer a sua parte, entender o que está acontecendo, vai mudando, né? Tem um projeto muito bacana de um estrangeiro que é um jovem de 20 e poucos anos, ele criou um sistema de recolhimento de plástico no oceano, né? É barato e ele criou uma startup disso, e está toda a parte dele.
Então, eu acho que é papel de todo mundo, né? Papel do design, da indústria, Isso. achar essas alternativas, né? Eu acho, Isso. eu concordo, né? Eu até me incluo também nesse uso também desenfreado, porque não vai, a gente pega um copo de plástico realmente e corrobora com isso. Mas, assim, a gente tem um papel importantíssimo enquanto indivíduo, mas a grande mudança eu acho que se dará no momento que, por exemplo, a taxação do plástico virgem para uso da indústria for um absurdo. E a própria indústria, para se manter, ela vai ter que fazer o pensamento reverso da sua produção. As grandes indústrias, com volume. Não é o meu canudinho, o seu canudinho. É volume, isso volume, ó. Para você comprar, para você colocar no mercado uma garrafa retornável ou reciclada, ela custa X. Para você fazer dela ela virgem, de plástico virgem, ela vai custar 8x, 10x. Aí as indústrias vão parar para pensar, porque vai doer no bolso e vai começar a se mudar. Aí o movimento começa a acontecer. Tem alguns países que já tem essas políticas. Eu acho que está mais nesse lugar, né, de fazer esse impacto. Só que a gente sabe que existe o lobby, existe toda uma cadeia que contradiz isso. Mas eu acho que a gente está no caminho. Já está no caminho. Mas eu penso de uma outra forma, assim. Eu concordo com você que quando dói no bolso funciona, né? Tem determinadas coisas que a gente vê que funcionam porque dói no bolso, né? A gente sabe disso. Mas eu procuro um caminho do meio termo. Eu acho que em vez de a gente punir, a gente poderia incentivar, que é diferente. Um exemplo, uma coisa que me passou pela cabeça. Essas empresas de fast food todas, grandes, pequenas, redes que tem no mundo inteiro, eles poderiam, de repente, fazer uma campanha, tem muito copo de plástico que eles jogam, né? E aí aquela coisa, eles fazem o copo de papel e põem aquela tampinha de plástico, não resolve muita coisa. Mas criar uma campanha, incentivar financeiramente, e criar um copo deles mesmo, que a pessoa possa comprar e a pessoa use aquele copo. Um copo retrátil, aí, e aí fazer promoção. Olha, se você trouxer o seu próprio copo para você tomar o seu refrigerante, é mais barato. A gente te dá um incentivo. Eu Eu acho que concordo, eu acho funcionaria que mais, todas essas ações são válidas. Eu só pontuo né? que na indústria, no mercado, se não for de uma forma mais efetiva, não vai se mudar, não. E ao mesmo tempo que se taxasse as matérias-primas virgens, você está criando uma cultura de incentivar. É um incentivo, não é uma punição. Você taxar uma matéria virgem, você não está punindo por usar a matéria virgem. Pelo contrário, você está incentivando o reuso, você está incentivando uma cadeia retornável. Então, não é uma punição, é um incentivo. Só que é um incentivo que anda de mão dada com o sistema. Porque o sistema não entende essa linguagem poética que a gente tem. Infelizmente. Isso é nosso, isso é da nossa visão mais artística, mais educativa, mais social. Mas, no geral, já está acontecendo alguns movimentos assim. Não é porque a indústria de bebidas é boazinha que ela está falando que aquela garrafa é feita. É porque ela sabe que em pouco tempo vai acontecer isso. A Sim, Coca-Cola não está. Ela não tá. Se você for na gôndola, é mais barato comprar uma Coca-Cola com um açúcar artificial, digamos assim, um açúcar menos agressivo do que o açúcar natural, que é até mais barato. O que é que ela está fazendo? Querendo incentivar um consumo mais consciente, porque ela sabe, ainda não aconteceu aqui, mas tem países que já aconteceu, que vai igual o cigarro lá. Você está consumindo veneno. Saiba que você está consumindo veneno. Eu falo tudo isso porque eu acho que precisa ter alguns choques aqui no Brasil. Com certeza eu Londres, diria, Inglaterra já tem uma visão
Eu digo isso, aqui em Londres específico, tem uma marca agora que eu não me lembro o nome, mas isso já chamou muito a minha atenção, porque eles fazem bastante propaganda. E um dos atrativos deles é o preço. O produto deles é muito mais barato do que um detergente comum. E aí eles têm um sistema de... você compra a primeira embalagem, né? E você vai aos supermercados. É lógico, não tem em todo lugar ainda. Eles ainda estão engateando nisso, né? Porque você precisa educar as pessoas para isso. Só que ele é muito mais barato que os produtos normais. E aí tem supermercados que tem lá as máquinas onde você reabastece e põe só. É muito interessante isso, né? Muito legal. Eles fazem muita propaganda no Instagram, direto, assim, né? E antes eu via só a propaganda no Instagram, agora eu já estou vendo mini mercados que trabalham com coisas ecológicas e sustentáveis, e tem lá o corner deles, entendeu? E me parece que eles estão tentando levar para as grandes redes, entende? Bem É legal. o que eu estava falando, é o incentivo. Eu torno meu produto, porque geralmente o que acontece? O produto que é reciclado, geralmente, é mais caro que os produtos normais. É uma reclamação que o consumidor tem, né? É lógico, a gente entende, nós que somos da área de produção, tudo entende porque é produzido numa escala menor, tem uma procura menor, né? Mas como que essa empresa que trabalha com produto para limpeza doméstica conseguiu isso e pensou nisso? Tem uma forma de ser feita, né? Porque eles não estão em todos os lugares e você vai olhar o custo do produto, é muito mais barato. É uma coisa detergente e tudo. Você acaba não consumindo muito porque não acha em todos os lugares. Aí te complica, né? Londres, por exemplo, não vou andar tantos metros para isso, entendeu? Eu vou me policiar para quando eu precisar do produto, estiver passando próximo à loja, comprar. Entendeu? É diferente das grandes redes, né? Enfim, questões de logística que eu acho que as coisas vão se afinando. Né? É como eu falei, não dá para a gente mudar da noite para o dia todo mundo sistema produtivo. Né? Gradativamente enquanto tem tempo, né? Enquanto pode. Eu queria começar a mostrar agora os seus produtos. Eu vou mostrar primeiro essa cadeira de rapadura. Né? Isso. Você 50 quilos, falou rapaz. que você estava falando, né? Foi feito. São quantos quilos dessa cadeira? 50 quilos foi feito na época. 50 2015. quilos? Isso. Muito legal. E foi feito para um evento, né? Você falou que ela Foi era uma cadeira comestível. feito. Oi? Era uma cadeira comestível. Foi feito em 2015 para a Semana de Design de São Paulo. Foi comida lá durante a exposição. Ah, é ótimo. Eu queria mostrar agora um produto seu que é feito por uma grande marca, que é essa poltrona aqui, que é belíssima. Essa foi uma edição especial dos 40 anos da Tideli. Da Tideli não, da Artefato. Fato, muito legal. E era o que eu estava falando sobre o seu trabalho, né? Você conseguiu, para uma grande marca, fazer um produto que eles necessitam, né? Com todos os apelos de venda e tudo, mas sem perder a tua essência, né? Sim, Era isso que eu estava me referindo naquela pergunta, né? sim, sim. Essa poltrona é feita de quê? De Cana da Índia. lindíssimo, bem bonito. Eu queria mostrar, eu queria que você falasse agora de um cara que eu admiro muito. Eu já tentei entrevistar ele aqui, mas ele é muito tímido e ele me pediu desculpas e foi muito elegante comigo, que é o Tótora.
o Domingos Totora. Você tem um trabalho junto com ele, né? Sim, a gente tem uma coleção junto, a Egrégora, que tem um banquinho estação, a luminária Arqueiros, esse é o banco estação. Que é um cara genial. O Domingos tem um trabalho de pesquisa e evolução do material. Pronto, o Domingos ele consegue fazer um processo bem redondo, Você e ele. que funciona, e sem precisar alardear a palavra do momento, sustentabilidade, reciclagem. Então o Domingos ele Ele fez faz um isso há muito trabalho os últimos 15 anos o Domingos faz um trabalho de Domingos é um artista, assim, o Domingos tem um traço que pouca gente conhece. Domingos fez umas peças de parafina antes disso que pouca gente conhece. Domingos ele já trabalha com arte, design há muito tempo. E esse é o último material que ele, o último e o mais perfeito, na minha opinião, que ele consegue, como ele fala, nunca tem fim. É um material que você sempre está descobrindo, está vendo possibilidades. Então, ele mora em Maria da Fé, em Minas, a cidade mais fria de Minas. Ele recolhe o papelão de 2 supermercados de lá, todo o papelão. Emprega mais de 10 pessoas na oficina dele. tá aqui na oficina dele, né? Tô com ele aí. E nesse processo ele cria suas peças, enfim. Ele transforma realmente em arte essa matéria-prima, esse material. E é um cara, assim, que mudou a minha vida em termos de pensamento, ele sabe disso. Uma pessoa que eu me dou muito bem, sou amigo. É um Porque ele cara tem bacanérrimo. esse pensamento de integração com a natureza. É um cara muito legal de se conversar, de se aprender. Bacana. É um amigo, um grande amigo. Gosto muito dele. É um cara bacanérrimo. O que você falasse dessa peça aqui? Essa foi a peça que eu te falei, que foi da primeira exposição em São Paulo, que a Adélia Borges escolheu para o CRAB, e a gente realizou ela aqui numa cidade chamada Coruripe. Essa é uma variação dela, é feita também em palha de uricuri. Você tem um trabalho muito bacana que é de aproveitamento de tudo, né? E das coisas muito inusitadas, né? Uhum. Que eu acho que não tem essa de... Não tem lixo, né? Não tem lá fora, não tem... Tá tudo aqui. É, A gente vai transformando, né? mas nem todo mundo consegue ter esse olhar, né? Eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho, mas desse produto aqui, né? Esse é o cobogó de sururu, que a gente utiliza as conchas do marisco aqui em Alagoas, é feito na comunidade do Vergel, pelos moradores, no entreposto, administrado pelo IABS. Foi um projeto via BID Lab, hoje é comercializado na Porto Belo Shop, é uma parceria É pela com o Portugal? Rosenbaum, uma parceria com o Rosenbaum, e é um produto assim que só tem dado orgulho da gente ter participado. E esse ano a gente ganhou o IF Design com ele. O ano passado o prêmio Casa Vogue. É um produto bem, E parece que vai. Eu bem estava lendo interessante. Nos orgulha isso. no ano que vem, é 2023 ou 2024? É um projeto de um pavilhão no Japão que vai ser utilizado esse material, se eu não me engano. Que é Na verdade foi projeto, um concurso, né? é um E concurso. foi finalista, foi homenageado, mas não vai ser executado. Não será executado. Eu vi Não. que tem. Não vai ser. Por que vai ser executado? Não deu certo. Porque era um concurso. Ele foi Ah, homenageado.
Ele só foi homenageado, ele não ganhou o Mas ele não vai concurso. ser, ele não ganhou o concurso. Ah, tá, entendi. Mas é um projeto bem bonito. Eu estava dando uma olhada no projeto em si, e aí eu vi que tinha esse material, né? Também. Esse é o Banquinho Gonzaga, que aí é uma brincadeira com aqueles encostos tradicionais de feira, de caminhão. Foi para uma coleção que eu participei junto. Era um grupo que a gente tinha para pensar e reinterpretar as raízes do Nordeste, que se chamava meio que uma continuação do movimento armorial. Então era o design armorial. E aí foi uma ideia junto com o Rodrigo Almeida, e o Zanini fazia parte, o Sérgio Matos também, que a gente pôde pensar e repensar essas características e esses materiais tão típicos aqui da região. Muito legal. Deixa eu mostrar mais um aqui que eu... Essa foi uma peça para mim é bem emblemática, porque eu cheguei em Milão com ela, numa curadoria do Valdir Jatobá, É e é uma peça lindíssimo. com 150 metros de corda, única. Muito linda. É bonito de Obrigado. todos os ângulos, né? Que se olha, ela é bonita. Então foi feita uma peça dessas. Dessa foram feitas. Acho que eu posso falar. Foi feita uma que eu fiz e a Tideli chegou a prototipar duas que ia entrar em linha, mas acabou não entrando em linha. Tá aí. Talvez entre em alguma indústria qualquer dia desse. Mas foi Sim, feito uma claro. inicialmente. Essa Claro. também. É que às vezes dá preguiça, sabe? É um processo tão lento da concepção, de você criar uma peça conceito, de você ter um protótipo, de você expor uma peça. Aí muitas vezes há o interesse da indústria, só que a indústria ela não quer executar da forma como foi pensada, porque não é uma peça tão comercial. E aí essa peça tem que ser repensada, aí você repensa a peça. Aí muitas vezes a indústria não consegue chegar no nível de acabamento que você gostaria que fosse. E muitas vezes a negociação também não é interessante. É bem lento, assim. Então tem peças que você faz que muitas vezes vai demorar para ela se tornar um produto em escala, e às vezes nem deveria ser um produto em escala, era para ser aquele improviso, aquele repente mesmo, e também tá tudo certo. É. Bom, eu acho que hoje os designers estão tomando esse caminho, né? Como eu estava falando. Grande parte mantém a parceria com as indústrias, né? E lança coleções, e aí se adapta à indústria de certa forma, né? Porque o designer tem que é uma das funções do designer, né? De se adaptar. E muitos estão trazendo, criando os ateliês e comercializando essas peças Eu mais acredito muito trabalhosas nisso. nos Eu vi que você ateliês, né? Eu acho entrevistou um grande amigo, o Gustavo Bittencourt, e para mim é que um dos poucos que funciona muito bem assim na sua estrutura, desde o pensamento projetual, a prototipagem, divulgação, execução, comercialização. Eu acho muito redondinho o processo do Gustavo nisso. São poucos que conseguem se organizar dessa forma, mas tem alguns colegas conseguindo, e eu acho que é um caminho bem interessante. E ao mesmo tempo também você pode colocar peças na indústria. Isso, uma coisa não elimina a outra. Se o acordo for bom, se a relação for boa, for saudável, design e indústria, tudo é válido. Isso não tem nenhuma questão. Mas é muito interessante esse movimento dos ateliês. Eu concordo. é, isso é uma coisa que está surgindo, né, de certa forma. Eu acho que por conta dessa dificuldade, né, da produção desse design, não pode chamar de design assim, não, desse design alta costura, né, como eu posso chamar assim,
né? Que é a peça única, ou com séries menores, né? Onde Uhum. você pode cuidar de todo o processo de produção, né? E a gente vê isso, de certa forma, os designers estão começando a ter esse movimento, né? Começando a entender o mercado dessa forma. E tem Sim, muitos sim. profissionais fazendo isso, muitos profissionais bons fazendo isso. Queria que você falasse dessa peça aqui. Foi um projeto bem legal. 2015 foi quando eu conheci o Rosenbaum. Ele fazia a curadoria do Clube de Colecionadores do MAN, Museu de Arte Moderna, em São Paulo. E o clube na época tinha design, fotografia e gravura. Tem um tempo já que não tem design. E aí a gente foi para Vaza Queimada, num desafio que ele deu, uma comunidade que ele já trabalhava, para criar produtos tentando integrar a palha de carnaúba e a borracha de pneu reciclado. Então lá as mulheres trabalham essas tranças de palha de carnaúba e os homens essas esculturas de pneu reciclado, pneu que chega lá das rodovias. E eles faziam já joias de um primeiro projeto e elas peças muito incipientes ainda, baseado, né, em questões utilitárias, do uso da peça para armazenamento e tal. E aí eu quis fazer essa união, tem as formas das gotas representando a chuva, a união do homem e da mulher, do universo rígido com a leveza, masculino e feminino, claro e escuro, é o sexto croá. E faz parte hoje do acervo permanente do MAN. Muito legal, muito bonito. Mostrar mais essa. É um balanço, né? Essa Uma poltrona. é a da Tideli. Não, não, aí é mais a foto, mas é um centro de mesa, esse da Tideli. Tá? É um cinto de mesa, bem bonito. Isso, É feito com corda naval, né? isso. A Tideli produz a própria cor. Que é uma grande indústria, né? Eles têm buscado esse caminho de uns designers, né, de produto. É interessante porque é uma indústria que tem a sua base na manualidade, então é tudo feito à mão. Quem faz isso é um artesão, baseado na peça piloto. Tem uma estrutura de alumínio, que aí você tem um processo mais mecanizado, industrial, mas é tudo muito artesanal. É porque a palavra indústria eu não sei, talvez precise de uma nova palavra aí, que como design no Brasil, que nunca teve tradução e as pessoas confundem. Porque nasceu aí, né? Você está no berço. A Revolução Industrial aqui chegou capenga e as pessoas não entendiam o que era, se o design era só o que era replicado mecanicamente, como era isso. Tanto é a nossa dificuldade aqui de entender que o artesanato, que o artesão também faz design. E por que há essa distinção? Mas chegou capenga, tanto é que o primeiro curso na ESE no Rio, você sabe que o nome era desenho industrial, como se o pensamento do design fosse só para a indústria, né? É uma coisa Só meio indústria. absurda de se pensar hoje em dia, mas na época era assim. E graças a livros como Adélia Borges, alguns pensamentos desse tipo, a gente consegue ter uma base de pesquisa para falar sobre o tema. Mas a indústria ela precisa se renomear, porque o que é indústria? Né? É só a escala que determina a indústria, ou é o processo mecanizado, como foi aí na Inglaterra que surgiu com essa repetição mecanizada, como o Chaplin fez o filme dele lá. Então hoje eu acho que é muito mais um. Maurício Arruda um dia desse usou uma palavra interessante. Não sei se ele falou feito à mão seriado, é uma manualidade seriada, alguma coisa ele falou que eu achei bem legal o termo, porque você chega lá, são pessoas fazendo isso, não há uma máquina, um robô como tem numa indústria automobilística, por exemplo, soldando cada pecinha. Não, é um cara lá que está soldando, o outro que está cortando, o outro que está pintando, o outro que está tramando. Então é indústria no sentido da repetição.
Mas do feitio, não. Do feitio é artesanato. E essa repetição pode ser em baixa ou em alta escala, pode ser feito por uma pessoa É. só, por... A gente tem que lembrar que as pessoas de certa forma, abriram as portas para isso foram os irmãos Campana, né? Eu me lembro de uma palestra do Máximo Mourões em São Paulo, onde ele definia design como uma palavra feita para vender produtos. E na palestra dele, ele mostrou como as peças dos irmãos Campana eram produzidas na fábrica, né? Cadeira Uhum. vermelha, metros e metros de cordas, feitos por uma pessoa, por um artesão, que faz uma a um de cada vez, né? Demora não sei quanto tempo para ser feito. O sofá boa, os caras no chão, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E aí ele explicava sobre isso, né? Que a coisa não tem essa coisa mágica que entra de um lado e sai do outro, né? Tem gente tocando nisso e fazendo isso, né? Naquela Os irmãos época. Campanas, eles desbravaram realmente esse pensamento. No mundo já se tinha, né, algumas pessoas trilhando e pensando nesses caminhos, mas no Brasil, com certeza, os Campanas foram pioneiros e eles tiveram também uma condicionante muito importante, num lugar extremamente miscigenado, com várias referências, várias fusões e num ambiente artesanal gigante. Né? Tanto é que o instituto deles é para salvaguardar isso também. Então, acho que foi um encontro de vários fatores e que realmente eles conseguiram abrir, né, esse ambiente de trabalho, de aceitação para uma geração como a minha, para vários colegas de profissão. Então, até um dia desse perguntaram: e quem será o Novos Campana? Não vai ter Novos Campanas. Eles são os Campanas, eles são um pensamento, eles são uma escola. Vão haver outros pensamentos, né, a Derivações. partir do pensamento que eles conseguiram enraizar no Brasil, porque eles hoje não são designers só, eles são a cultura brasileira, né? Eles caracterizam a cultura brasileira. Uma peça campana hoje é uma peça que representa o Brasil em vários aspectos de pensamento. Justamente. O Máximo Mourões falou isso na palestra dele. Ele deu essa definição de design, né? E ele falava: os irmãos Campana hoje são os maiores designers do mundo. Naquela época ele já falava isso. E ele emendou com a seguinte frase: não estamos procurando novos irmãos Campana, eles já existem, eles já estão aqui. Né? Então, é bem isso que você falou. Né? É um pensamento único. Tem outros pensamentos, né? Sim, Pensamentos interessantíssimos também acontecendo. Mas a posição deles de desbravadores foi única, assim. E eu acho que eles sim. sabem disso, né? Eles têm consciência da importância que eles tiveram e que eles têm e que eles vão continuar tendo para o pensamento nacional, para essa tal da É, brasilidade, né, que tanto se fala. e que agora vocês estão focando, né? Vocês estão construindo isso, né? A sua geração, muitos nomes talentosos, né? Carol Gay, que segue uma linha parecida com isso, né? Desse design não tão com essa cara de industrial, né? Com essa cara mais artesanal, Sérgio Matos, né? E outros nomes importantes, né? Que estão aí vendo e tocando isso para frente, né? É como se eles tivessem jogado uma bolinha de neve lá do alto da montanha e agora eles estão rolando ela para baixo, crescendo cada vez mais. Bom, eu penso assim, né? Deixa eu mostrar o último produto aqui, que é essa luminária. Engraçado que você falou o último produto e esse foi meu primeiro produto. Tinha acabado de Não, sair da faculdade. o Tinha último acabado de sair produto. da faculdade. Não, não é É, engraçado. Você mostrou como o último produto da apresentação, mas logo foi o primeiro. mesmo. Assim, tinha acabado de sair da faculdade e foi um dos convites para. No caso, foi uma pedreira que, enfim,
essa brincadeira do papel com a pedra. Por exemplo, esse é um produto que eu fiz essa peça conceito, não explorei comercialmente, não fiz coleção, não fiz linha, não fiz série, e tem gente de olho para pegar atalhos. Esse é um dos produtos que pegaram atalho. É, Mais na frente eu aproveito esse conceito para desenvolver uma luminária junto com o Domingos, a Arqueus. legal. Mas é interessante isso, que as indústrias, elas muitas vezes estão ligadas nesses movimentos de criação. Engraçado. Se você não divulga, não é visto. Se você divulga, você abre um leque de... Para cópia, né? Que é uma coisa muito chata que tem acontecido ultimamente, né? Assim, está acontecendo sempre. Quando é a cópia tal qual, é fácil de identificar. A questão é quando são nuances de conceito, sabe? Que aí não tem como. Aí... O dia que eu entrevistei o Sérgio Matos, ele falou bastante, a gente conversou bastante sobre isso. Inclusive, a gente está trazendo uma das nossas entrevistas para frente, vai ser com um escritório especializado em cópia e propriedade intelectual. A gente vai conversar com um escritório especializado. Legal. Tenta entrevistar alguma indústria que copia para ver qual é o pensamento deles e quando copiam, qual a dinâmica. Pode ser interessante, porque eles vão se defender de alguma forma, né? Pode ser. É uma ideia interessante. É porque, assim, quando a gente mimetiza a natureza, e é o que a gente faz, no final das contas, o Marco aqui tá rindo. Quando a gente mimetiza a natureza, a gente não tem grandes preocupações com a cópia, porque a minhoca não vai vir reclamar que a lagarta você não tá baseado, né? Na carapaça dela, não vai vir reclamar. Mas a gente mimetiza muito a natureza. A questão é que a natureza humana, ela animal também, mas a natureza humana, ela tem criou-se algumas regras sociais e comerciais que, para viver em sociedade, a gente precisa respeitar, né? Sim. Então, assim, tem muita gente que não respeita e que acha que tá tudo certo. Eu nunca fui muito pro embate, sabe? Acho que só uma vez que eu cheguei numa high design, porque aí também foi o cúmulo da situação, e uma marca lançando industrialmente algo que eu tinha ido até gravar um documentário dentro da indústria dela, porque eu não tinha espaço em São Paulo e na época ela cedeu o espaço e tal. Uma das peças, passado 2, 3 anos, ela copiou e lançou numa high design, e eu questionei, ela foi retirada da exposição, tal. Passado um ano, ela botou de novo em linha, aí foi quando eu disse, olha, se for para continuar dessa forma, eu vou ter que ir atrás, né? Mas é muito desgastante. Eu não sei como é que eu sei mais ou menos como é que o Sérgio encara isso, que a gente estava no México junto agora num projeto. É foda, ele sofre um bocado com isso. Ele sofre bastante com isso. Cria a próxima peça e... O problema é quando vê uma estrutura por trás que te copia e faz melhor. Aí faz melhor no acabamento, porque tem uma indústria que suporta isso, sabe? E muitas vezes é como eu te falei, não é aquela cópia tal qual que você é reconhecível e consegue identificar. Copia um conceito. É aquele conceito, a nuance de cópia, sabe? E você sabe que foi feito. Grandes marcas aqui, eu sei que foi. Você que está vendo, eu sei, mas você não pode falar, porque não tem como provar, sabe? Mas tem um caso bem famoso aí, eu não posso citar nomes e tudo, que eu tenho acompanhado e que me deixou muito chocado. Depois te mando em off essa história para você entender. E eu resolvi trazer esse escritório especializado nisso, porque eles tratam de cópia e de propriedade intelectual, de propriedade industrial.
Então, eles atuam nessas frentes todas, que é para explicar para as pessoas como é que isso, como é que é isso, porque as pessoas não sabem essas diferenças, né? E como atuar e como proceder nesse momento, né? Eu acho que é a indústria mesmo se unir contra isso e criar um movimento. Há um tempo atrás foi feita uma campanha, né, dos designers brasileiros para incentivar o design autoral. Todos os grandes designers entraram nessa campanha. Vamos criar um movimento para parar, para não parar, mas tentar pelo menos reduzir as cópias, né? E pararem com isso, né? Porque é muito feio. Eu fico Mas, revoltada. mas enquanto tiver gente que compra, não vai parar. A questão está inversa, né? Talvez as pessoas nem saibam o que estão fazendo, de certa forma. Vai saber, né? Que estão comprando cópia. É a gente começar a discutir e começar a ver caminhos, porque os designers que eu tenho falado sobre isso falam assim, mas é muito difícil, as pessoas não sabem que tem, por exemplo, eu não sabia que existia um escritório grande que só cuidava disso. E a gente entrou em contato e eles Aqui no mandaram uma pessoa. Brasil ou aí em Londres? Aí no Brasil, aí em São Paulo, é um escritório bacana, eu vou mandar depois para você. Eles são especializados só Me nisso. manda. É o que o Propriedade Sérgio passou, intelectual. não? É um contato do Sérgio, esse? Ó, que o Sérgio me passou um. Eu procurei eles pela internet, eu cheguei neles pela internet. Eu não procurei esse do Sérgio, vou até falar com o Sérgio para ver o que eles. Mas é um escritório bem grande, assim, sabe? Pode ser que seja o mesmo, não sei. Vou perguntar ao Sérgio. Porque é uma coisa que me incomoda muito e eu acho que a gente tem que abrir mais a discussão, né? Fica tudo muito nisso, né? A gente se fala internamente e não põe isso para as pessoas saberem. Talvez as pessoas não saibam, né? Talvez o mercado esteja consumindo porque não sabe, né? Vamos criar um movimento e começar a divulgar mais os designers para que as pessoas conheçam de onde vêm as ideias e comecem a reconhecer que tem cópia ali. Olha, o cara está copiando o outro. Pô, não vou comprar, né? Eu acho que é assim, tem que ser dessa forma. Eu sou designer de interiores, né? Então, eu acho que se a gente começar a educar os designers de interiores, os arquitetos que especificam, já é 50% do caminho, né? É educação mesmo. Mas isso tem que partir do mercado. O mercado tem que se unir mais. A gente tem que criar um movimento para parar, para começar as pessoas verem que tem gente lá que vai. Aí sim, tem que ter punição, entendeu? Tem que ter punição. E as pessoas têm que começar a dizer e falar. Né? É uma Esse caso discussão bem, que eu te bem falei, complexa. eu vi uma cópia de um designer que eu entrevistei aqui. E aí eu chamei o designer, ele já conhecia a cópia, já tinha conversado com a pessoa que tinha copiado e tudo, né? E aí a gente conversando sobre isso, porque essa é a dificuldade mesmo. Às vezes simplesmente não sabe que existe gente especializada para ajudar, né? Então, meu intuito é esse, assim, esclarecer e mostrar para as pessoas que ninguém mostra, né? Isso, A revista isso. mostra o seu produto, glamoriza de certa forma, né? As pessoas É, querem o produto e alguém que se vale do desejo de ter o teu produto para copiar. É um ciclo, é, né? Então, e infelizmente é. essa, trazer uma empresa que copiou para ver o lado deles também. Vamos ver o lado de todo mundo, né? Vamos sentar todo mundo e debater, né? Eu Enfim. acho. Só uma última coisa que eu queria falar sobre essa peça. Ela é de 2000 e... Você lembra a data, 8. mais ou menos? 2008. 2008. É interessante porque você está pondo aqui duas coisas que estão muito em voga hoje no mercado, que é a pedra, né? Mais especificamente o mármore, que está voltando com força total, e todo mundo está lançando alguma coisa com mármore, e o papel, que está vindo com uma força total, né? A gente vê muita coisa feita em papel no mercado. Tá? Sim, sim. Uma coisa absurda, assim, desde luminária até produtos feitos de papel. Aí tem o Domingos Totora e outros nomes, né? Aí importantes. Se Enfim, tiver alguma empresa inglesa que você conheça e que queira intermediar,
Os A gente ingleses, produz em escala. os ingleses são difíceis. Bom, enfim, assuntos para serem comentados assim. Eu não sei se você conhece a Roberta Rampazzo, que mora aqui em Londres, que é uma super Conheço, designer de produto. Ela mora conheço. aqui em Londres, é uma amiga de muitos anos, e a gente sempre senta e debate sobre isso e conversa sobre isso. A gente toma uns Manda um cafés beijo pra ela, bons nunca aqui. mais ouvi a Roberta. Eu acho que a gente fez Robertinha aqui. marketing. Estou sempre conversando com ela. Ela é minha companheira de crime aqui. Quando tem algum evento, a gente vai juntos. Ela liga para mim, ela me avisa dos que tem, eu aviso os que ela não vê, e por aí vai. Legal. É um ponto de referência nessa cidade, né? Legal. Bom, Eu só fui uma vez a Londres, mas eu acho um dos designs gráficos mais bem resolvidos o design gráfico inglês e o japonês também. Mas o inglês eu acho que tem uma elegância, uma solução tão refinada quando se fala em comunicação. eles têm Não uma é à toa que preocupação eles muito. inventaram o mapa do metrô, né? A linguagem gráfica. E você falou um negócio interessante. Aqui a gente vê muita coisa com mapa. É, desde mapas atuais até mapas retrô da cidade. Então, tem um comércio sobre isso muito grande. Mapas cartográficos de cada bairro de Londres. Cada bairro de Londres tem um mapa antigo, Legal. vintage. Eles são meio alucinados com isso. Você entra em lojas aqui que você encontra mapas de todos os bairros em determinados períodos. E aí você tem um mapa cartográfico mesmo, né? O mapa da cidade e os mapas artísticos. Muito interessante isso, eles têm fixação. Eu visitei uma casa que o lavabo tinha um mapa de Londres. Tão Que o interessante lavabo, isso. O lavabo tinha um mapa figurado de Londres. massa, bacana. Ele só pendurou um mapa simples do mundo, pendurou ali. Achei tão Sim, sim, interessante sim. essa, essa, essa fixação, né, com a localização. Isso é muito bacana. E eles têm uma coisa aqui que é muito legal também, que é cada região daqui, eles têm produtos específicos. Canequinha, quadro, de onde você está. É bem Sim, interessante esse visual, né? bem legal. De, de marcar onde você está. Isso é muito legal. Bom, queria finalizar com você, te agradecer, Eu que adorei, agradeço. Foi bacana. virei seu fã. Estou vendo sempre Obrigado. que está muito bacana. E eu queria que É? você deixasse, que você falasse o teu Instagram, onde é que a gente encontra os teus produtos, as marcas que você está comercializando. Eu queria que você fizesse o teu comercial agora, né? Que é a hora agora. Meu Instagram é Ambrósio, @Ambrósio. Poucas postagens. Mas você É, está fazendo bonito. Eu gosto bastante. marcas que eu tenho hoje. Tem a coleção com o Domingos Totra. Tem uma Onde você parceria está que eu fiz sendo, agora com o Vaguinho. Oi? onde você está sendo comercializado, né? Para as pessoas encontrarem os teus produtos. Eu não sei as lojas todas, mas em São Paulo tá na Depot, essa coleção com o Domingos. Com o Vaguinho a gente tá entrando agora comercialmente. Wagner Trindade, de Tiradentes, a gente fez uma coleção juntos. Tem o Peça na Tidelli. Tem a coleção da Vermel, que a gente faz junto com a Janete Costa. Essa reedição. Aqui, ó, tá É, o para Instagram. poder. Enfim, coisas estão sendo organizadas. Tem algumas imagens aí. Pretende criar loja virtual? Como é que é? Vai se arriscar no Eu não sei, comercialização? assim, ultimamente eu estou muito envolvido com comunidades. Então, eu passei, por exemplo, recentemente 10 dias no Pantanal, desenvolvendo coleções com os artesãos que vão ser comercializados por eles. É um tipo de trabalho que me empolga muito, assim. E já tem coisas para fazer esse ano que vem.
Então, assim, tem muita coisa acontecendo, muitas ações, muito conteúdo, e minha equipe é muito pequena. Eu tenho um estúdio aqui em Alagoas, assim, e para dar conta de tudo, então, assim, eu não sei se eu vou ter um comércio online em pouco tempo. E hoje está Sim, tudo bem, tá? As coisas estão acontecendo. Aí quis fazer livro, quis fazer documentário. E, meu, assim, vou querendo fazer, sabe aquela criança que tá querendo fazer tudo e é isso. Eu acho que enquanto a coisa tá girando, assim, eu não me preocupo tanto em uma produção de ateliê ou uma loja, tá tudo certo. Mas é natural que venha acontecer algum movimento desse, sim. Acho importante até para conectar as pessoas com a matéria, né? Materializando o pensamento. Então, pode ser que aconteça também. Eu já perdi maravilha. tanta venda. Assim, se eu fosse contabilizar dos contatos que chega perguntando sobre peça que foi peça única, foi edição limitada, foi um conceito, foi, sabe? Mas tá tudo bem. A gente vai, na verdade, eu sempre falo isso aqui para os designers, né? A gente está aprendendo a fazer designer ainda, né? A gente ainda está aprendendo. O europeu tem muitos anos na nossa frente nessa história toda, né? A gente ainda está conectando os pontos de certa forma, né? Eu acho que estamos indo bem, mas ainda faltam certas afinações, né? Isso vai ser com o tempo. Também não adianta querer É, mudar tudo do dia. e quando a gente achar que aprendeu, morre. Justamente. O aprendizado é constante e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo um com o outro e se unindo. O Isso, importante é se unir essa todo troca. mundo, né? Isso. O importante é isso, ter as conversas, mostrar o trabalho para todo mundo. É, estamos de olho. Você falou do Marquinhos, o Marquinhos está trazendo arte brasileira aqui para a Europa, né? Começou por Sim. Portugal, com a Coco, eu estou acompanhando de perto, em breve vai vir aqui para Londres, acho. Muitas novidades, tá bom? Meu querido, te agradecer muito a simpatia, a receptividade, o calor, né? Que faz tanto bem para nós que estamos aqui no frio, estamos com -1 grau hoje aqui. Com Tá bem sensação, frio. -1 grau, com sensação de -6. Está uma Vai beleza. começar o inverno ainda. E aqui a gente teve uma nevasca em Londres inteira, coisa que não acontecia há muitos anos, uma nevasca bem forte. A gente ainda está com essa semana sofrendo com as consequências dessa nevasca. Muitos serviços foram cancelados, metrô, um monte de coisa. E não se esperava, né? Estava esperando a condição de janeiro. E a perspectiva é de que a gente vai ter neve nesse decorrer. Eu fiz uma viagem curta agora e o interior de Londres está todo branco, mas não derrete. A neve de Ó, segunda-feira não derreteu. A neve de domingo não derreteu até agora, para você ter uma ideia, né? Então, a imagina. gente está com essa... É muito bonito, né? Mas causa uns problemas No aqui, dia a dia, eu gosto de visitar a neve, mas de viver eu não tenho muita noção de como seria o dia a dia. É bem complicado. Como dizia meu professor de história, neve é bonito só nos livros de história. Neve é um negócio que é bonito, é romântico, a mocinha beijando o mocinho, mas é um negócio que gruda e escorrega, e muito. Tem que tomar cuidado. Então se Muito cuida aí, se obrigada. agasalha. Eu que agradeço. Sempre. Grande Muito abraço obrigado. para Pode você. para você. Namastê. Muito obrigado. Sucesso. Valeu. Obrigado. Um beijo. Pode Até mais. desconectar. Marquinho, lindo na foto. Adorei. Gente, entrevistei Rodrigo Ambrosio, esse talento brasileiro, muito bacana, adorei, trabalho incrível, sugiro que vocês conheçam. O Instagram dele é @Ambrosio,
conheçam, vejam, curtam. A gente vai deixar essa entrevista arquivada, como sempre, para vocês poderem ver depois. Muita gente bacana passou por aqui. Marquinhos está aqui, já foi nosso entrevistado, é nosso fã de certa forma. Rabi acabou de entrar. Só tenho a agradecer a vocês. Espero vocês aqui semana que vem. Eu vou estar com o Fábio Mello, a última entrevista do ano, Área Live 63. Ano que vem a gente volta com o nosso projeto, montando a nossa agenda de janeiro, fevereiro e estamos juntos. Queria agradecer a vocês. Vou pedir de novo, deixem comentários, marquem a entrevista, mande para as pessoas, divulguem, replique essa entrevista, as entrevistas que vocês gostarem, deixe os contatos lá. Conheçam os nossos outros canais, Instagram, além do Instagram, YouTube, o nosso podcast Área Live, que nossas entrevistas estão subindo aos pouquinhos, e a gente vai sempre conversando aqui, trazendo coisas interessantes. Deixem sugestões também de designers que vocês conheçam, mandem para a gente poder conhecer. E a gente vai aos pouquinhos trazendo todo mundo aqui, tá bom? Boa noite, até semana que vem. Vou me despedir de vocês. Eu vou sempre dizer, Área Live, acesse, assista, conheça essa ideia, né? Ouça essa ideia. Nosso projeto é autoral e independente. Depende do clique de vocês. Cada clique é importante. Boa noite, até semana que vem. Área Live. Até quarta.